Entre o que eu penso e o que eu quero dizer, o que eu digo, o que você quer ouvir e o que você ouve, há um abismo. E é sobre esse abismo que a gente vai construir pontes aqui hoje no IM Podcast. Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia, e sejam muito bem-vindos a esse debate que vai trazer as boas práticas, os públicos, os stakeholders e muitas soluções que você vai poder usar no seu dia a dia, seja no trabalho, seja na sua casa, na sua vida em geral. E a gente tem aqui dois mestres da comunicação hoje, dois grandes amigos que foram convidados para trocar essas experiências e compartilhar essas ideias com vocês. O Alex, não vou arriscar falar seu sobrenome. Não arrisca. Fala pra gente, Alex. O nome é alemão, né? Então, o Alex, o nome mesmo, tem gente que chama de Alex. O Gustavo, por exemplo, sempre me chamou de Alex, tá tranquilo. E o nome é Breda, em alemão, mas a gente fala Breder mesmo. Né? Repita, por gentileza, meu amigo. Já estou invadindo aqui o programa. Breda. Eu pedi para você falar o seu nome porque eu achei bonito, Alex. A pronúncia em alemão eu acho muito bonita. É uma língua muito sonora, né? Uhum. E com uma voz grave como essa, né, Gustavo? O Alex pode abrir um telejornal junto contigo, Rangel. Vamos embora. Eu sou desses, já começo a falar antes mesmo de ser apresentado. A pessoa já é um invasor aqui, mas a gente já começa a se comunicar, que é a essência hoje aqui do nosso bate-papo. Exatamente. Ô Rangel, então aproveite que você já está com a palavra, se apresente para o público. Eu já me antecipei, né, Gustavo? Pessoal, primeiro eu queria agradecer esse convite, que é uma honra para mim estar aqui nesse podcast hoje para falar daquilo que é o mais importante, não só na minha vida, mas o que é mais importante em todos os segmentos sociais, que é a comunicação. A comunicação, ela determina onde a gente quer chegar, a forma como nós vamos chegar e o resultado que a gente vai obter. Só que para isso nós precisamos prestar bastante atenção nesse caminho que é cheio de desafios, mas sobretudo cheio de soluções. E para eu que estou aqui na comunicação, nascendo aos poucos ainda, espero contribuir aqui nesse bate-papo com muitas inovações, com um conteúdo que vai focar principalmente na performance, para quem quer encontrar esse posicionamento, seja nas empresas, nas instituições públicas e para o nosso dia a dia também, né? Comunicação é isso, é de dentro de casa que nasce um bom comunicador com a esposa, com o esposo, com o marido, com o filho. É para a vida. E a gente vai conversar bastante aqui, tomando um vinhozinho, porque eu já gostei desse podcast antes de começar, porque um lugar que a gente chega é recebido com vinho, meu amigo, não tem como ser melhor. Mas, brincadeiras à parte, vai ser muito massa esse nosso bate-papo aqui, muito agregador. Ô Alex, a gente, para acompanhar a dinâmica do Rangel, a gente vai ter que se esforçar. Olha, aqui, a gente hein? vai ter que Fala demais, né? Vou te contar, hein? Já faz um livro logo na abertura. Bom, eu estou aqui como um comunicador que faz uso, de fato, da comunicação de várias formas, né? Minha formação é de tradutor e intérprete. Eu sou tradutor e intérprete técnico e eu uso a comunicação, então, no dia a dia da minha vida. Mas não tenho, assim, a formação do Rangel, né, que é um comunicador ali de mídia, né, que tem toda essa experiência aí, e do Gustavo, que a gente já conhece há bastante tempo e que tem toda essa verve da comunicação ali firme com ele, né? Começando um podcast até com aquele dito tão bonito ali. Hoje eu comecei de uma forma diferente, né? Que hoje eu estou mais à vontade que nos outros dias. Eu senti uma poesia ali naquela abertura. Senti também. Porque geralmente a gente faz alguns... Hoje será técnico também, mas é de uma área técnica que para mim é muito mais suave por eu vir dela, né? Geralmente a gente faz podcasts aqui técnicos, né? De planejamento de lavra, sustentabilidade. Recentemente eu fiz um com o pessoal da área jurídica, né, para falar sobre encargos, tributos e tudo mais.
Mas todo podcast aqui é uma aula. Eu acho que eu vou imprimir um certificado. É um exercício diário da comunicação, né? Cara, são pessoas fantásticas que sentam Deixa eu aqui. aproveitar, eu acabei me empolgando aqui falando de conteúdo, mas eu não me apresentei de fato. Posso fazer meu merchan? Claro. Você pode se apresentar e você falou aí quando você estava começando que você está começando e Eu fui modesto. modesto. É bem assim. Aí, quando eu era criança, eu já estava vendo para com Rangel isso, na para com televisão. Aí você vê o pessoal. Aí ele tá querendo revelar a minha idade, mas a gente tá na mesma faixa ali, amigo. Quando eu era menino lá em Caeté. A gente tem um botox aqui, outro ali, mas não é bem assim, não. Mas, graças a Deus, já tenho uma carreira. Eu sou diretor hoje da Faula Comunicação, é a minha empresa de comunicação, que a gente atua fazendo planejamentos, projetos, mas a minha história é no jornalismo. 12 anos somente dentro da TV Alterosa aqui em Belo Horizonte. Fiz muitas coberturas, coberturas impactantes que trouxeram repercussão no Brasil inteiro, no dia a dia com a comunidade aqui em Belo Horizonte. Já passei também por afiliadas da Rede Globo, já trabalhei com revista, jornal e, sobretudo, como repórter na rua, ouvindo as demandas da comunidade, olho no olho e sendo o olho dessa sociedade na televisão. E vários projetos também com artistas. Hoje eu foco bastante na publicidade. Dei um time na TV, só que a TV está me chamando de novo. Muitas novidades. Mas é isso, a essência, eu sou jornalista e sou publicitário, mas a essência é da comunicação na rua, junto com o telespectador. Já fiz apresentação de programas também, mas eu sempre gosto de dizer, o Rangel Faula é repórter, que a essência do jornalismo é na rua. No estúdio, a gente vai para o estúdio quando a gente já está querendo dar uma descansada, está afim do ar-condicionado, mas o repórter é na rua. E eu tenho toda essa trajetória de 20 anos, tá, Gustavo? Aí. Eu tenho 22 de idade e 20 de jornalismo. Nossa! Mas eu comecei novo. Você começou com 2 anos de idade. Mais ou menos. Ô Alex, eu vejo, assim, em todos os relatórios que a gente vê técnicos, em todo lugar que a gente vai, de congressos e tudo mais, em livros, a gente vê o pessoal citando os stakeholders, né? E para a gente é normal, né, ouvir isso e enxergar quais são esses stakeholders, mas esse podcast ele tem um viés didático. Então, pode ter alguém assistindo que ainda não saiba conceituar o que é um stakeholder. Então, acho que a gente poderia começar por aí, né? Beleza. E já pegar o Alex aqui para começar a distribuir esses conceitos. O que é o stakeholder, né? Qual é esse conceito? Como que vem sendo empregado? Por que ele está tanto dentro dos relatórios? Fale mais para a gente sobre isso. Beleza. Bom, quero começar fazendo uma divisão aqui. Embora eu seja da área linguística, né? Eu sou tradutor e intérprete, então para mim tem uma importância muito grande terminologia, e a terminologia em inglês, por exemplo, stakeholder, né? A palavra, ela tem muita importância, mas o nosso português, a nossa língua portuguesa, é uma língua riquíssima. Nós não temos necessidade nenhuma de empréstimos de línguas estrangeiras. Certo. Então, stakeholder é parte interessada. Essa é a tradução de stakeholder. Agora, vamos voltar ao termo stakeholder para a gente ter uma ideia de como que foi formada essa palavra. A formação de palavras em inglês é muito interessante. Então, stake significa aposta. Onde que você vai fazer as suas apostas? Onde que você vai colocar? O que que você vai colocar na mesa? Igual se você estiver jogando um poker, como é que você vai colocar na mesa? Qual é a sua aposta? Então, stake. E holder é o retentor, é aquele que retém, aquele que tem. Ou seja, ele tem uma aposta, ele tem uma fala naquela situação. Então, na área de comunicação, na área de projetos, na área de onde você estiver, na área de empresas e tal, você vai estar sempre lidando com
pessoas que têm a sua aposta naquilo em que você está fazendo. Aham, Então, num projeto, por exemplo, quais são os stakeholders? aham. Você vai ter a mídia, você vai ter os próprios empregados, você tem os stakeholders internos, stakeholders externos. Sim. São né? vários grupos. São vários grupos ali. Todos eles têm uma aposta. Eles têm uma aposta numa situação. Por exemplo, na minha área de trabalho, que é a área da mineração, quando você chega com um projeto, por exemplo, ali, você vai ter pessoas, por exemplo, a sociedade onde aquele projeto de mineração vai ser feito, aquela sociedade ali tem uma aposta. Ela tem uma aposta, ela vai receber o projeto em si e ela vai ter que conviver com aquele projeto ali. Então, ela é um stake de aposta, holder, retentor. Ele é um retentor de uma aposta ali. Ele está apostando a vida dele naquele projeto. Uhum. Isso seria um stakeholder. Interessantíssimo, né? Geralmente eu traduzo como público de interesse, né? E essa forma que você explicou, achei assim, aposta, né? Quem compra ou quem assume ali um risco junto com você, E né? o nível de expectativa que cada público diferente tem de determinada situação, né? E a gente vê uma diversidade de expectativa e a gente sente a necessidade também de uma diversidade de linguagem de comunicação, porque cada Exatamente. público ele tem um entendimento, cada formato que a gente tem que desenvolver, porque imagina no contexto de um projeto, como ele está dizendo, são vários públicos diferentes. O público que formou aquele projeto, o público interno que vai receber na própria empresa e que vai pulverizar isso, e aí a gente chega lá na sociedade que vai receber. Imagina se eu estabeleço um único caminho, uma única linguagem de comunicação. Aham. A gente vai levar a linguagem técnica, né? Porque quem fez o projeto é um técnico que não conversa a linguagem lá daquele público final. Daí a importância da gente entender os vários níveis que a comunicação tem que se reinventar. Uma coisa muito importante, Gustavo, que eu vejo é o seguinte: para o público-alvo, né, o público de interesse, a parte interessada, né, ou stakeholder, se quiser usar o termo em inglês direto, é uma coisa bastante importante que a gente tem que ver na comunicação, é aquela questão de combinar a terminologia. Qual é a terminologia que vai ser própria daquele projeto, daquela situação em que você terá os stakeholders interagindo. Uhum. Então, por exemplo, o Rangel já tocou na questão do técnico. Se você vai levar um projeto, por exemplo, da área de mineração, e você leva um engenheiro geotécnico, por exemplo, para falar, ele vai falar em surgência, vai falar em percolação, ele vai falar várias terminologias que o público-alvo, por exemplo, da sociedade, aqueles que vão estar interagindo ali e tal, não tem entendimento nenhum sobre aquilo ali. Então tem que haver, na comunicação que você pensa em projeto, um combinado. Né? O combinado não sai caro, né? Tem que haver um combinado. Quais as terminologias que vão ser utilizadas, o que você vai fazer para aquela comunicação chegar bem a cada um dos stakeholders na Isso. maneira dele falar, na maneira que ele se comunica. Então, deixa eu dar um passo atrás. Né? Como que a gente pode fazer uma definição, uma caracterização desses stakeholders? Ou desses públicos? Como é que pode caracterizar isso daí? É. Olha, você vai ter que pensar... stakeholder, eu gosto de pensar numa situação seguinte. Nós estamos num estúdio aqui. Tem o Rangel, tem o Gustavo, tem eu, né? Tem o diretor ali que está por trás das câmeras, o pessoal não está vendo, mas está O diretor Playmobil. O nome dele. Diretor Playmobil, está ali. Todos nós somos stakeholders aqui. Nós somos partes interessadas. Por trás ainda disso tudo, por trás das câmeras, lá no outro lado, vai ter o público, né, que vai estar assistindo a gente, discutindo, ouvindo, vendo, mandando, de repente, alguma pergunta, algum comentário, alguma situação, quando a situação é ao vivo, né? Todos são stakeholders. Todos nós tivemos que modificar a nossa vida de alguma forma para estarmos aqui hoje. Para estarmos fazendo, para estarmos trazendo para você, público, essa discussão, essa conversa nossa aqui. Esse ritmo, né, tá tão gostoso, o ritmo nosso está tão à vontade. Nós estamos falando de um tema que é tão caro para todos nós. Então, cada um de nós, o Rangel teve que preparar o seu horário para estar
saber que hora que ele saía de casa. Gustavo me falou, cuidado com o trânsito, realmente BH é uma coisa e tal. Então, tudo isso. O próprio diretor que está aqui, por exemplo, que está fazendo, ele tem o seu horário de término, né? De que ele deve saber mais ou menos quando é o término de um podcast como esse, para sentir o que ele vai fazer em termos de transporte, em termos de volta, em termos de alimentação, se alimentou antes ou não. Então, é importante a gente estabelecer nos stakeholders o seguinte: quando você chega com uma ideia, quando você chega com um projeto, chega com algo que você vai levar aos variados stakeholders, tem várias partes interessadas naquele mesmo projeto, que vão ser atingidas de que forma? De variadas formas, mas vão ser atingidas de alguma forma. Então, cada um deles tem que ser pensado e tem que ser listado. Quando você começa um projeto, por exemplo, nós temos um projeto nosso aqui hoje, do IM Podcast, que está acontecendo agora aqui. Esse projeto tem as partes interessadas e nós tivemos que listar um por um, né? O Gustavo tem a equipe dele que fez o contato com o Rangel, fez o contato comigo, colocou isso aí, tudo tal. Essa listagem das partes interessadas e saber como cada uma dessas partes interessadas vai se comunicar, como que você vai chegar. A chegada, por exemplo, a minha é um pouco diferente da chegada ao Rangel. A história de vida do Rangel é uma história de TV, de repórter, né? Ele falou do repórter de rua. Eu admiro demais isso, porque eu também concordo, embora eu não seja da sua área, mas eu concordo. O repórter tem que estar na rua, tem que ir onde o povo está, né? Como dizia Milton Nascimento, não é isso? Ele tem que estar ali convivendo com a situação. A área do estúdio é uma área, né, mais restrita ali e tal. Então, nós todos aqui temos uma participação como parte interessada neste projeto que está acontecendo aqui. E nós todos modificamos a nossa vida de alguma forma para chegarmos com esse produto que você está recebendo. Isso. Calma aí, Rangel. Eu tô respirando fundo eu tô vendo que o Rangel tá ansioso. Porque ele vai falando com tanta propriedade e que eu vou lembrando de algumas coisas. Calma aí, aqui, deixa mas eu vou me acalmar. Aí, o problema por favor, do podcast traga mais sobre comunicação, né? Eu quero falar, agora sou eu. Olha só, Alex, eu tenho uma técnica bem tranquila para você definir o stakeholder, né? Você pensa numa caracterização dele a partir da demografia. Então, você pode fazer um estudo ali, né? De qual é a idade dessa pessoa e não só isso, né? Você pode pegar as necessidades, e isso que eu acho mais importante também. Quais são as necessidades que essa pessoa tem ali, né? Para você chegar com algum projeto de comunicação até a ela. Quais as funcionalidades dessas ferramentas que você precisa desenvolver, porque para um vai funcionar a rádio, para outro vai funcionar a rede social, para outro vai funcionar uma carta e vai ter outro que vai funcionar só a palavra mesmo ali, né, presencialmente, né? E eu acho que e qual é o arquétipo dessa pessoa, né? Que dá para a gente definir também, né? E aí entra nessa questão de você saber, né? Qual é o nível de educação dessa pessoa, Isso. Qual a cultura que ela conhecer vem, o público, né? Qual é o linguajar. Com isso, você consegue definir basicamente o que na literatura a gente chama de eu lírico, né? Com a definição desse eu lírico, você vai falar na voz desse público. Ele tá muito poeta hoje, eu tô avisando. Não tá, Rangel? Também notei isso. Tá difícil hoje. E eu vou te confessar uma coisa, eu tô gostando disso. Pois ele tá inspirado. Eu tenho meu lado poeta também. Trouxe vinho pra gente, fez uma abertura poética, agora recorreu à literatura, mas continue, Gustavo. Mas é isso. Então, com o eu lírico, por exemplo, você vê o Chico Buarque, por exemplo, cantando muitas músicas no eu lírico feminino. Aliás, ele é uma fera nisso, né? Isso. Em traduzir o coração feminino, a mente feminina. Eu tive a oportunidade de assistir uma peça há algum tempo atrás aqui no Teatro Cidade.
que falava As Mulheres de Chico. Aham. Era exatamente contando essa questão. Pois é. O eu lírico dele se transporta ao universo feminino e para nós homens é muito difícil a gente imaginar o universo feminino. Ele tem essa transferência de personalidade. O Fernando Pessoa, ele escrevia É um dos poesias melhores exemplos. com os três personagens diferentes. Então são três pessoas diferentes que ele usava a técnica, né? Ele sabia todas as características dessa pessoa e usava essa técnica de expressão. Então eu acho que aí está o caminho para se definir o stakeholder. Porque dentro de... geralmente a gente vai falar, não, a gente tem o público interno, o público externo, a imprensa, os órgãos públicos, sindicatos, os investidores. Dentro desse público tem várias subdivisões. Dá para né? ramificar muito, né? Pode falar, Rangel. Agora eu não quero falar Pode mais. falar. Quando você falou assim, vou dar um passo atrás, eu vou dar outro mais atrás ainda. Quando a gente está definindo qualquer linguagem, além de pensar no contexto, né, como ela vai atingir esses stakeholders, atingir esses públicos diferentes, a gente tem que pensar no fluxo dessas informações internamente. Quais os caminhos, pelos quais caminhos essa informação vai passar. Uhum. Hoje a gente precisa ter esse olhar do fluxo da comunicação interna, antes de atingir essas pessoas. Né? A gente está falando aqui da definição de linguagem a partir de conhecer esse público. Mas por qual caminho essa informação vai passar? A gente sabe, antes de começar, a gente estava dando exemplos aqui, conversando, como falha a comunicação interna. Antes de atingir o público lá fora, esses vários públicos, até os públicos mais distantes dentro da própria empresa, às vezes o caminho ele é totalmente inadequado. E a gente tem que pensar nessa formatação antes da comunicação ir para o externo. Porque se eu tenho dentro da empresa alguém desinformado, alguém que não sabe o que pode ser dito ou não dito, ou a forma que aquilo a gente está pensando aqui, daqui a pouco a gente vai começar a falar de gerenciamento de crise. Porque a comunicação, se ela não tiver esse fluxo correto dentro da empresa antes de atingir esses stakeholders, a gente vai ter problema. Isso mesmo. Então, existe uma nomenclatura que é usada basicamente na questão da administração, que é falar em cliente interno e cliente externo. Uhum. Então, por exemplo, nós que temos empresas, cada um de nós temos a nossa empresa, né? O Rangel falou da Faula Comunicação, né? Eu tenho a Global View, que é uma empresa de tradução e interpretação para a área de mineração. Quando a gente fala, o Gustavo tem o Instituto Minério, tem todas as subdivisões do Instituto Minério. Quando a gente fala numa empresa, normalmente nós pensamos na empresa, no produto e no cliente final. Aquele cliente para o qual nós pretendemos vender o nosso produto, que é uma habilidade nossa, é um serviço nosso ou algo. Mas antes disso aí eu vou dar o meu passo atrás agora. Todo mundo deu o seu passo atrás, eu vou dar o meu passo atrás agora também. Antes disso, a gente tem que imaginar o cliente interno. Quem é o meu cliente interno? A pessoa que trabalha ao meu lado, ele é um cliente meu. Sim. Ele está esperando um produto meu. Ele vai comprar um produto meu. E se ele não comprar, dificilmente quem está lá fora vai comprar. Exatamente. Tocou no ponto. Agora o Rangel resumiu aqui. Se ele não comprar internamente, por exemplo, se eu tenho alguém subordinado a mim na empresa, que é um colaborador da minha empresa, e ele não compra o meu produto que eu vendo para ele no dia a dia, dificilmente eu vou conseguir fazer com que esse produto circule e chegue ao cliente final que vai pagar a própria existência daqui. E você me fez lembrar de uma história lá do SBT de São Paulo. Eu fiquei 3 meses, trabalhei a vida toda na Alterosa aqui de Belo Horizonte, mas eu tive uma passagem pelo SBT de São Paulo. Lá no SBT, nenhum programa, o SBT é forte em programas de entretenimento, né? A novela vem num segundo momento. Mas qualquer produto, seja novela, um novo programa, enfim, qualquer coisa, não é lançada sem antes ser lançada para os funcionários.
E eu estava lá no SBT nessa época, não sei se vocês vão recordar, a época que o SBT refez o programa, a novela Carrossel, Sim. que teve um sucesso, que foi apropriado, né, da produção mexicana, que foi um sucesso, e o SBT, em meados de 2012, se não me engano, fez uma nova roupagem da novela Carrossel. E que foi um sucesso. Carrossel, inclusive, bateu o Jornal Nacional na audiência em alguns momentos. Essa nova roupagem que fez. Só que para ser esse sucesso, eles fizeram todo um investimento de lançamento interno. E nessa época eu estava lá. O SBT inteiro, por onde você passava, tinha um totem com um personagem do Carrossel. Os próprios atores circulavam pelo jornalismo do SBT. Toda uma campanha interna para quê? Para motivar os funcionários, para dizer para eles que aquilo vai ser um sucesso, para que esses colaboradores, e aí o SBT a gente está falando de um universo enorme, que eles possam disseminar esse sucesso antes mesmo de ser lançado. Então, é uma regra lá do SBT. Tudo que vai para o público final, antes passa por uma campanha interna. Alex, isso aí é um grande exemplo que poderia ser aplicado nas mineradoras, né? Com certeza. Né? Eu acho que importar isso que o Rangel está falando, né, para mineradoras, para empresas, né, desse campo aí que a gente trabalha melhor. Eu estava falando com o Rangel e com o Gustavo anteriormente, em projetos, eu já lido com projetos há muitos anos, né? Acho que eu comecei a trabalhar com projeto no final dos anos 80. E uma das áreas que eu acho que mais falha no projeto é a comunicação. O projeto ele tem a área técnica, ele tem a área comercial, ele tem a área ambiental, ele tem a área, né, de sociedade, de relações corporativas e coisas desse tipo. E a área de comunicação, muitas vezes, ou eu diria na maioria das vezes, ela é colocada como se fosse uma situação de gerenciamento de crise, né? Se houver a crise... Quando o BO está instaurado, aí chama a comunicação para resolver, né? Quando o BO já está instaurado, aí chama a comunicação, exatamente. Ou ela entra com uma situação midiática apenas, uma situação de você comunicar aquilo que está acontecendo. Comunicação é muito mais do que isso. Não é comunicar o que está acontecendo, é informar. Informar, só informar. Dar visibilidade, né? Se fosse comunicar, tava bom, né? Exatamente, é verdade. Obrigado pelo termo. O que eu acho é o seguinte, a parte da comunicação que é informação, ela é importantíssima e a gente precisa trazer isso de volta para o campo das empresas. Por exemplo, se você tem um grupo de pessoas que está para promover um projeto, então eles já estão pensando nos stakeholders, estão listando os stakeholders, cada um tem a sua formação e vai lidar com seus stakeholders, aí falando, né, as coisas que nós já falamos desde o início aqui, linguajar, entender a mente o comunicador, ele tem que ser um pouco ator. Ele tem que ter uma pegada de ator. Por quê? Eu tenho que tentar entrar na mente do Rangel e imaginar como o Rangel reage a uma situação. Como ele reagiria? Se eu imagino a situação dele como, por exemplo, toda essa experiência de mídia, né, de TV que ele teve, ele acabou de compartilhar sobre o SBT aqui, uma história tão legal para a gente, eu, como comunicador, posso tentar entrar na mente do Rangel e dizer assim, olha, eu acho que o Rangel gostaria da coisa dessa forma. Ele gostaria de receber essa informação dessa forma. É o processo de humanização na comunicação. Exatamente. Você humaniza a comunicação e você começa a ver que cada um dos stakeholders, e aí não tem nível, que se você pensar assim, diretor-presidente, conselho administrativo, aí você pensa no faxineiro, olha, todos os níveis envolvidos são stakeholders. Todos eles, a gente tem uma expressão em inglês que diz assim, all of them have a say. Todos têm uma palavra, todos têm uma comunicação, todos têm uma contribuição a apresentar. E se você começa a ver a situação como todos têm realmente, todos merecem uma situação. Informação. Informação não é uma situação que você decide se você vai dar ou não. Informação é um direito do stakeholder. O stakeholder, ele está envolvido, qualquer que seja o papel dele, todos os papéis são importantes, nós já sabemos disso, é chover no molhado falar isso.
O stakeholder tem direito à informação. Para quê? Para que ele possa fazer a vida dele se acoplar àquele projeto do qual ele é parte. Você quer ver eu vou dar um exemplo pessoal agora, vou falar da minha vida. Eu sou tradutor e intérprete já há muitos anos, né? Só para fazer uma distinção, para quem não conhece terminologia, tradutor é aquele que faz escrito. Se ele fizer escrito, ele é tradutor. Se ele fizer falado, ele é intérprete. Não tem nada a ver com interpretar. O intérprete é aquele que interpreta. Não, nada a ver. A situação é uma divisão puramente terminológica mesmo. Se ele escreveu, ele é tradutor. Se ele falou aquela situação em outra língua, ele é um intérprete. Então, nos congressos aí a gente vê falar assim, tradução simultânea. Não existe isso. Não existe tradução simultânea. Existe interpretação simultânea. A tradução ela é escrita, ela não pode ser simultânea, não faz sentido. Mas por que eu estou falando isso? Como a gente entrou no campo dos projetos, né, desde os anos 80, eu comecei na área de siderurgia, trabalhando, me apaixonei pela siderurgia e logo depois conheci a mineração, me apaixonei pela mineração. Então, quando eu entro para trabalhar, eu e a minha equipe, hoje nós temos uma equipe aí, chega em tempos de pico, mais ou menos 20 tradutores e intérpretes trabalhando com a nossa empresa. Quando a gente entra para um projeto, eu chego no projeto com essa situação que eu vou descrever aqui agora. Eu sou parte do projeto. Eu sou engenheiro? Não, mas conheço bastante da engenharia, a ponto de, às vezes, até a gente discutir um pouco certas situações. Eu sou engenheiro? Não. Eu sou o comunicador daquele projeto? Às vezes, oficialmente, não. Mas eu sou parte integrante daquele projeto. Por que eu sou? Porque eu sou um stakeholder. E qual é o meu stakeholder? Se eu sou intérprete, eu vou levar a comunicação aqui. Gustavo está falando português e o Rangel é de fala inglesa. Eu preciso fazer os dois se entenderem. E eu faço isso simultaneamente, eu e a minha equipe. Então, quando nós fazemos isso, nós somos parte integrante daquele projeto. A comunicação vai acontecer se nós, com a nossa habilidade simultânea, né, de pensar ao mesmo tempo e falar ao mesmo tempo, entregarmos a mensagem que está. Há um tempo atrás, né, na indústria, a gente sentia que numa mesa de projetos, por exemplo, tinha os engenheiros, tinha os diretores, tinha as pessoas, né, que estavam ali, e o intérprete era uma pessoa à parte. Uma pessoa que não tinha informações. Ai deles, né? Se não fosse o seu trabalho. Exatamente. Era uma pessoa à parte, uma pessoa que não tinha informações, não tinha acesso à informação. Então, gente, informações que eu estou dizendo, gente, é coisa básica. Que horas começa a reunião? Às 8 da manhã. Sim. E que horas ela acaba? O brasileiro tem mania de não saber que horas acaba uma coisa assim, mas você precisa ter um planejamento. Então, esse planejamento, ele tem que ser disseminado para os stakeholders, porque o stakeholder está com um stake, lembra que a gente falou lá no início? Ele está com a aposta dele naquela situação. Eu, quando estou num projeto, eu estou apostando a minha vida naquele projeto. Eu coloco minha bota, meu EPI, eu estou lá no campo, eu estou com a... né? A gente tem uma filosofia de trabalho, que inclusive fizemos o registro agora no INPE, né? Então já é marca nossa própria mesmo, chama Mud on Them Boots, em inglês. Lama na bota. O que significa isso? O intérprete técnico, ele só tem valor se a bota dele tiver lama. Se ele estiver no campo. É a mesma coisa que o Rangel falou sobre o repórter. Repórter é rua, é convivência, é estar ali, é suar, é correr atrás da pauta, né? Checar a notícia, né? Fazer aquela situação ali toda. Então, o intérprete técnico, ele também tem isso. Ele tem que ter lama na bota, ele tem que estar lá. E para ter lama na bota, ele é um stakeholder, e é um stakeholder que merece e tem direito à informação para que ele se entregue de corpo e alma naquele projeto e possa realmente fazer um stake. Fazer a aposta dele naquela situação. Ele retém, né? Ele segura a aposta dele naquele projeto. Fazendo dessa forma, você vai ter um projeto em que as pessoas participam, a coisa funciona e todos estão informados a respeito do que é o projeto e vão fazendo com que aquele projeto seja um projeto de sucesso. Excelente.
Quer completar com algo, Rangel? Eu quero só assim trazer uma esperança diante disso que a gente está falando, porque nós falamos muito aqui que a comunicação é às vezes deixada de lado, inclusive na maioria das vezes, só que a gente está indo para um caminho hoje, principalmente com esse novo normal, com tudo que aconteceu no mundo com essa pandemia, a necessidade da tecnologia, da informação online ali o tempo todo. Hoje eu vivencio isso, que eu estou sempre com empresários aplicando os meus treinamentos. Eu vejo hoje uma busca maior pela performance da comunicação, por entender a necessidade dessa comunicação. Óbvio que tudo que você falou é muito correto. Nós passamos anos aí, décadas, da comunicação sendo deixada de lado e só na hora da apresentação de um projeto, que aí reúne todos os líderes ali, vamos apresentar para a imprensa, mas não tem essa consciência da importância da comunicação. O setor de comunicação, muitas empresas nem têm setor de comunicação. Uhum. E depois da pandemia, principalmente, eu vejo que há um despertar. E é aí que nós, comunicadores, temos que nos posicionar e reforçar essa necessidade, porque não adianta, não existe projeto no mundo, por mais moderno que seja, que vai fazer sucesso, que vai alcançar os objetivos, se a comunicação não estiver muito bem alicerçada e muito bem entregue. E a comunicação na mineração é bem crítica, né, Alex? Muito crítica. Um grande amigo meu, Vicente Lobo, ele falou comigo uma vez que eu nunca mais esqueci, né? Ele falou: Gustavo, a mineração é uníssona. Ela só sabe falar para ela mesma. Mas por quê, assim? Em que aspecto? Quais são essas dores? É porque, por exemplo, né, um engenheiro, ele fala naquele linguajar dele, que só o outro engenheiro ali vai perceber o que ele está falando, né? E a mineração é da mesma forma. Ela sabe de todos os valores, ela sabe de todos os benefícios que traz, e ela fala desses benefícios, né, como se fosse dela para ela mesma. Restrita, ela não né? sabe falar desses benefícios, dessa comunicação de valor com os territórios onde ela está inserida. Por isso que dá muito problema. Dentro das próprias empresas, dentro dos próprios projetos, por exemplo, a gente faz vários podcasts técnicos aqui, né? E num desses podcasts chegou-se à conclusão que uma grande dor no planejamento de lavra era a comunicação. E aí, claro que eu fui perguntar, mas como que vocês fazem a comunicação? A gente faz um informativo e manda os funcionários assinarem. É extremamente burocrático, né? Ou seja... Toma aqui, ó, assina o que eu tô querendo dizer e você não tá nem entendendo. Às vezes, nem informando está. Nem chega a informar. Tá cumprindo mais um protocolo, como que você vai né? saber porque o cara assinou que ele leu, né? Ou se ele leu, se ele entendeu, né? Então, assim, isso não é comunicar. Comunicar é o que você vai perceber, o que você vai entender do que eu entregar para você, né? E não só o que eu tô te entregando. A comunicação, na verdade, ela ocorre quando você conta o que ouviu. Uhum. Eu acho que tem muito a ver isso e talvez seja o que você esteja falando agora. Ou seja, você vai fazer esse que mandou o boletim, por exemplo, e pediu para assinar, dar o de acordo, né, que ele recebeu ali, e o Rangel colocou bem, né, uma questão puramente burocrática, né, não tem comunicação ali, não houve apoio. A comunicação aconteceria se você colocasse a informação para o stakeholder ali, e esse stakeholder você ouvisse ele contando aquela informação Se ele entendeu, para né? um terceiro. Porque aí você vende o peixe, né? Isso. Você recebeu a informação e passa ela para frente. Inclusive, para quem é da comunicação, é um momento tremendo de você perceber o linguajar. Porque se eu falo para o Rangel, por exemplo, uma informação e vejo o Rangel contando para Gustavo aquela mesma informação que eu falei, eu vou entender qual é a mente do Rangel ao se comunicar. Isso. Que palavreado eu posso utilizar para, de repente, fazer? Deixa eu dar um exemplo da minha área, bem típico dentro
da minha área. Existe uma palavra em inglês que fala seepage. Seepage, em engenharia geotécnica, ela pode significar duas coisas em português. Pode significar percolação e pode significar surgência. Aí agora o problema está instaurado. Por quê? Seepage é uma palavra só em inglês e ela tem duas significações em português, percolação e surgência. Olha só em termos de sinais, vamos falar igual a gente falava na época lá de matemática, né, em sinais. Percolação é neutro e surgência é negativo. Percolação você espera que aconteça num meio poroso. O que é percolação? É passar. Você vai coar o café, o que você está fazendo é uma percolação, certo? Você está coando o café, quando você coloca a água ali, ela passa pelo pó e colore a água com o gostinho do café ali, aquilo é uma percolação. Então é uma situação que você espera que aconteça em barragens, por exemplo, né? Um meio poroso, vai passar o líquido por ali, você tem só que controlar esse líquido para ele não causar nenhum problema para você. Surgência não é, surgência é negativo. Surgência, o próprio nome já diz em português. O português é uma língua linda, né? Porque ela se expressa demais. Ela surge, é uma água que surge e está descontrolada. Você não sabe de onde ela veio. Ela não está passando pelos meios que você tem para controlar. Então, olha só, a mesma palavra que é neutra e negativa em português, são duas palavras completamente diferentes, tem a mesma palavra em inglês. Pensando nisso e com a preocupação de comunicação, porque eu sou um comunicador, né? Uma vez um amigo me disse, Alex, você acha que você é tradutor? Você acha que você é intérprete? Deixa eu te dar uma notícia, você é um comunicador. Eu falei, olha, eu gostei dessa redefinição da minha vida, né? Mas é, né? Ele redefiniu. Sabe o que eu pensei nessa situação? Pesquisando, eu pensei assim, gente, vamos colocar para o estrangeiro, para que ele entenda que a palavra que ele usa única, que para ele é um sentido só, pode ter um sentido danoso, negativo, e pode ter um sentido neutro. Então, deixa eu explicar. Então, eu lembro que eu falei, agora resumindo a situação, eu falei para o pessoal canadense, na época, eram os canadenses que a gente estava lidando, eu falei assim, olha, seepage é essa situação, e expliquei para eles. Posso dar uma sugestão em inglês para vocês? Quando vocês quiserem dizer que é uma surgência, e aí coloquei o conceito de surgência, eles, lógico, entenderam, né? Eles, falem uncontrolled seepage. Ou seja, uma percolação não controlada. O que significa isso? Ela não passou, quem é da área de geotécnica está me entendendo perfeitamente, né? Ela não passou pelos drenos, não passou pelos canais que você coloca a drenagem para passar. Ela surgiu, ela está descontrolada. Beleza, então guarda isso. Falei isso aí, né? Tá, para os canadenses. Um dia estou numa reunião online, né? Na época lá da pandemia aí, reuniões online acontecendo uma atrás da outra e tal. Aí um diretor de uma empresa canadense virou e falou ao vivo, assim, ele virou e falou assim, bom, como o Alex Breder gosta de falar, o que eu estou falando é um uncontrolled seepage. Ele usou o termo que eu sugeri um tempo atrás numa reunião como um termo oficial. Legal, e legal que te citou também. Deu a referência. Eu acabei ficando, né, famoso por 5 minutos ali, eu tive minha fama. Mas o que eu achei interessante nesse caso, que aconteceu o quê? Esse caso é um excelente exemplo de comunicação. Eu preciso comunicar. Não adianta eu saber um termo e o que ele significa, outro termo e o que ele significa. Eu tenho que fazer essas coisas fazerem sentido. Quando nós estamos pensando em stakeholders, então, nós precisamos fazer com que a terminologia que nós vamos usar para informação, para comunicar, que ela faça sentido. Ela tem que fazer sentido. Isso é tudo que o repórter faz, todos os dias. Então, eu ia para uma entrevista com um médico, eu ouvia um termo técnico lá que eu jamais poderia colocar na reportagem, porque a dona de casa jamais iria entender. Sim. Eu vou entrevistar um advogado que ele vai falar de oitiva, que é um termo hoje até muito popular, mas que talvez a pessoa que está assistindo não ia saber. Enfim, são termos técnicos. E todos os dias eu lidava com profissionais que estão habituados, porque é natural, né, para o advogado, para o médico, para o profissional de mineração, usar os termos técnicos. E o repórter, ele tem justamente esse papel de fazer a tradução ou a interpretação? A interpretação. Ele me confundiu agora. Mas a gente faz a interpretação em todas as reportagens. Tudo que o repórter faz
é extrair a essência da informação, mas fazer essa interpretação acontecer, porque, né, a gente tem pensa na televisão, quantos stakeholders diferentes, porque dentro de uma instituição, de uma empresa, a gente consegue delimitar. Agora imagina eu apresentando um jornal que alcançava 403 cidades, no universo de mais de 3 milhões de pessoas. Pensa o nível de responsabilidade que essa comunicação tem que ter nesse sentido de interpretar e de humanizar, né? E a gente tem que falar de todos os processos da comunicação. Mas é isso que o repórter sempre faz. Ele tem que extrair o termo técnico. Primeiro ele tem que ouvir e entender para depois... E isso na correria, né? Na loucura. Tem que publicar daqui a 1 hora, né? Ao vivo, aquela coisa toda. Nossa. Mas é um exercício diário que a gente tem que ter consciência. Isso seria um belo exercício para os líderes, né? Exatamente. E aí uma coisa que a liderança tem que ter essa habilidade de adaptar o seu discurso para ter uma otimização. Ainda mais hoje em dia, nesse da advento das redes sociais. Você pensa só, porque antes tinha todo um processo até chegar o público lá na televisão. Hoje não, eu pego aqui o celular, com 10 segundos eu consigo colocar uma notícia no ar. Deixa eu aproveitar aqui, antes que eu me esqueça, eu tenho um presente para vocês. Olha aí, Rangel. Que é isso? Tá, a pessoa hoje está inspirado mesmo. Eu tô tentando seduzir. Muito obrigado, amigo. A gente abre o presente na hora? Pode abrir. Uma caderneta de campo. Quando você tiver... Agora, vamos conversar uma coisa aqui, Rangel. Para um comunicador, isso aqui é o quê? Ouro, isso, né? Não, ele personalizou, ele personalizou com propriedade. Olha. Lindo, muito obrigado. Alex, tira uma foto quando você estiver no campo lá, da caderneta pra gente. Vou tirar uma foto lá no campo. Como que é a expressão da bota na lama? É mud on them boots. Olha que interessante esse termo. Mud é lama. On é sobre, né? Contato. Então, lama aonde? Na bota. E them boots, them é um erro gramatical. E olha só, a minha marca é criada com um erro gramatical. E é proposital. É o coloquial. O certo seria mud on the boots. E eu coloco mud on them boots. Por que isso? Você coloca o coloquialismo, né? Que você falou exatamente. Você coloca o coloquial, você envolve a pessoa e ela passa a prestar atenção na sua marca. Isso. Vai até rir um pouco, você usa esse erro. Olha aqui, tudo que a gente falou pode ser resumido por isso aqui, ó, que tá no presente. Virginiana é detalhista, né? Eu coloquei aqui, mas já puxei. Dá um close aqui, ó. Pode mostrar? Isso. Ó, lê aí, Gustavo, que tá de frente para você. Conhecimento compartilhado é conhecimento ampliado. Resumiu todo o nosso bate-papo até agora. Exatamente. Esse é o slogan do Instituto Minério, Alex. E para a gente compartilhar esse conhecimento, você não tem todo esse processo acontecendo de maneira eficaz. Eu quero fazer uma chamada aqui, Gustavo, se você me permitir, que é aproveitando uma fala do Rangel e uma sua, assim, fazendo um cruzamento de comunicador aqui. A situação é a seguinte, olha só, o Rangel falou, visitando médico, visitando advogado, vai ouvir oitiva, a dona de casa que está assistindo a reportagem dele pode não entender exatamente aquele termo, ele tem que fazer aquilo ali in the go, que a gente fala, ou on the go, né? Quer dizer, no pega para capar ali naquela situação toda fazendo. Então, presta atenção, uma dica para você que é da área, né, corporativa e tal. Pense que comunicação é uma habilidade. E você tem pessoas que têm aquela habilidade. Marcaram uma reunião com a gente e confirmaram comigo e com o meu parceiro, a gente quando vai fazer a interpretação sempre tem que ser em 2, porque o desgaste mental que há é muito grande. 1 hora de interpretação simultânea equivale a aproximadamente 8 horas de trabalho de escritório. Imagina, olha o desgaste neurológico que dá. Você lê por 1 hora, é desgastante? É desgastante. Aí marcaram até meio-dia uma reunião. Beleza, tal. Quando chegou meio-dia, eu ainda confirmei. Falei, gente, beleza, tal, só até agora mesmo, podemos almoçar e aí estamos dispensados. É isso mesmo? Beleza, tal, numa grande empresa, né? O Gustavo conhece bem. Tudo bem. Só que foram almoçar os engenheiros e o papo rendeu no almoço. Gente, vamos voltar. Vamos voltar para fazer o finalzinho, fechar isso daqui que é importante.
os intérpretes já tinham sido mandados embora. Aham. Então a reunião ficou agora com os falantes de português, falantes de inglês e tal. Um dos engenheiros que estava, ele é um grande amigo meu, ele fala bem inglês, comunica-se muito bem em inglês e tal, então falaram assim, olha, ele faz a interpretação, ele vai colocando aí e tal. Ele fez durante 10 minutos. Quando chegou nos 10 minutos, ele bateu na mesa e falou assim, gente, eu não sou intérprete, eu sou engenheiro. Eu entendo tudo que você está falando, eu sei falar isso tal. Ele fez, né, a geotecnia dele toda no Canadá tal, então tem uma comunicação muito grande, mas não sou intérprete. Então, por que eu estou falando isso? Há habilidades, existem habilidades. A comunicação, ela é uma parte do projeto, de um campo, né, de trabalho que você está, e ela é uma habilidade em si. Existem pessoas que são sensíveis a sentir o que a comunicação está rodando. Sim. O Rangel, por exemplo, como repórter, ele tem uma sensibilidade própria da formação dele de olhar e falar assim, olha, isso aqui a dona de casa para a qual eu estou falando não vai entender. Então eu vou ter que fazer uma colocação aqui. Eu posso até usar o termo, mas eu tenho que fazer uma definição rápida dele, talvez, tal. Então, as empresas têm que prestar atenção nisso. A comunicação, que é um ponto nevrálgico de todo projeto e tal, ela também é uma habilidade. Isso. Cuidado quem você está colocando para comunicar as suas situações, até para informar. E treinável, né? A habilidade É treinável. isso que eu já vou aproveitar aqui, Rangel. Ele já rolou a bola, né? Já Rolei rolou a bola. Já me deixou ali, tá eu e o goleiro. E aí o goleiro vai me fazer pênalti e o Rangel vai bater o pênalti agora. A gente tem as habilidades, né? É uma habilidade, eu concordo plenamente. Por exemplo, uma pessoa que tem carisma, né? Já tem algo ali que predisposição, né? ajuda, né? Nesse processo de comunicação. E a gente tem as técnicas que podem ajudar, inclusive quem não tem tanta habilidade, a ter sucesso, né, em alguma iniciativa. E aí, Rangel, dá uma dica aí pro pessoal. Rapaz, uma só? Não, eu queria só pontuar algumas coisas nesse sentido antes. A comunicação, o medo de se comunicar em público, né, como a gente está conversando aqui, porque nós falamos até agora da comunicação interna, né, do conhecimento dos stakeholders, enfim. Mas chegou o momento de se comunicar diante do público. E agora? O cara, ele é todo capacitado na área dele, ele participou do momento ali da construção do projeto, ele até definiu muito bem a comunicação, mas agora é a hora de falar com o público, diante de uma plateia, ou numa reunião, ou como a gente está fazendo aqui, diante da câmera. Ele trava. Ele trava por uma série de motivos. Medo, né? Tem pesquisa que fala que o medo de falar em público é maior do que o medo da morte. Nossa. Pesquisa, né? Pesquisa. Coloca no Google aí que eu não vou lembrar. Mas é isso, medo. Outros, timidez. Outros, bloqueios, né? Aquela criança que passou a vida inteira dizendo que não ia conseguir, que não ia ser capaz, vítima de bullying, aí se torna um adulto travado. Então a gente tem N situações que precisam ser desbloqueadas e que as ferramentas da comunicação, juntamente com ferramentas de coach, psicologia, né, mas voltando aqui para a nossa comunicação, a gente tem várias ferramentas para destravar e passar para essa pessoa, para esse aluno, digamos assim, uma performance muito mais assertiva. Essa é a palavra. Não quero dizer que você vai se tornar um apresentador, um repórter, um comunicador nato, mas você vai ter segurança para passar a informação. E é isso que a gente precisa. E a segurança, ela é municiada de vários fatores que aí a gente, né, entrando no campo das dicas. O que é um profissional seguro diante do seu público? Seja numa plateia, numa reunião, para dar uma entrevista, ou aqui no podcast, ou nas redes sociais. Um profissional que tem uma narração que conquiste o público. O que é a narração, Gustavo? Vamos lá, vamos fazer exercício aqui comigo. O que é narração? Narração é como você conta, né? Como você faz um roteiro, como você desenvolve um texto, né?
Mais ou menos. Vamos lá. Eu estou querendo dizer o seguinte, ó. Qual que é? Eu sempre falo nos meus treinamentos, para ilustrar o que é narração, eu pergunto para o aluno, o que é narração e o que é voz? Né? Voz é algo que a gente tem de orgânico. Ele tem a voz linda, mais grave. Aí tem a outra pessoa que tem a voz mais aguda. Isso é voz. Agora, a narração é o caminho que essa voz vai percorrer. E aí eu vou trabalhar a ênfase nessa voz. Eu vou trabalhar também a impostação dessa voz. Eu vou trabalhar o volume dessa voz. E aí todos esses detalhes vão compor a narração. Então, uma narração que convence. Olha, como eu falei a palavra convence, eu arrastei. Uma narração que passe credibilidade. Eu poderia falar para vocês aqui um exemplo. Olha, o Gustavo é um profissional excelente. Falei, passei a informação, mas ficou sem brilho. Agora, quando eu vou arrastar essa palavra, o Gustavo é um profissional excelente, é um profissional de excelência. Olha como eu encorpei a palavra, eu dei brilho para a palavra. E isso numa palestra, numa gravação de vídeo, faz toda a diferença, porque eu posso passar a informação nua e crua, é real. Olha, gostei de participar aqui do podcast, eu adorei participar do podcast. Esse projeto ele vai impactar a sociedade. Olha como eu disse aqui a palavra impactar. Então isso é narração. E aí a gente pode trabalhar esses processos que envolvem a narração. Feito isso, a gente vai se preocupar com outro ponto, que é a imagem. Eu sempre até falo, eu até inverti a ordem aqui. A nossa primeira forma de comunicação é a imagem. Então se entrou um sujeito ali agora que você nunca viu, antes mesmo de ele abrir a boca, ele vai transmitir uma informação com a imagem dele. E aí a gente volta lá naquele ponto de identificação com o público. Eu, como repórter, em alguns momentos eu estava de terno e gravata. Em outros momentos eu estava sem o blazer, eu estava na comunidade. Pensa eu, na TV Alterosa, falando de falta de estrutura, poeira, rede de esgoto, aquela coisa toda. Imagina se eu chego de terno e gravata para falar com a comunidade. É totalmente incoerente. Então a nossa primeira forma de comunicação é a imagem. Depois, a nossa postura. A postura vem em segundo plano. Posso ficar de pé aqui? As câmeras me pegam? Não vai te pegar. Não vai pegar. Tá bom. Então eu vou simular de outro jeito. Segura o tchan, Rangel. Vou segurar aqui. Pensa se eu estou aqui batendo papo com vocês no podcast, se eu fico mais relaxado, se eu fico mais aqui. Que postura, que imagem, que comunicação que essa postura vai passar? Agora, se eu fico bonitão, como eu estou aqui desde o início, com uma postura mais ereta, mais segura, eu vou transmitir muito mais credibilidade. Então a gente falou de narração. Isso aqui é muito rápido, tá? Existem várias nuances nesse contexto. Eu estou resumindo bastante aqui para a gente trazer os 4 pontos principais. Então falei da narração, da imagem, da postura e, por último e não menos importante, o texto. Porque não adianta eu ter uma performance de narração muito bem colocada, uma postura, se eu não sei o que falar da forma correta. A estrutura textual. Tem gente que vai para os meus treinamentos e aí essa pessoa, Rangel, mas eu não consigo, eu até tenho uma postura, uma narração, mas eu não consigo ser sucinto. Eu não consigo transmitir a informação com agilidade. Pensa hoje nos vídeos de rede social. A gente tem que se comunicar com 15 segundos, com 30 segundos, no máximo 1 minuto. Então as pessoas não têm a estruturação de texto. Então a gente trabalhando uma boa narração, a postura adequada, a imagem no capricho e esse texto funcionando, a gente se torna um bom profissional de comunicação, mesmo não sendo da área de comunicação. Aí eu volto lá na sua fala. É habilidade treinável e extremamente necessária. E aí todo mundo pode vir para o nosso curso, né, Gustavo? Com certeza, com certeza. Já pode falar do curso, do treinamento? Já podemos vender o nosso peixe ou daqui a pouco? Não, ainda não. Tá bom, então. Ainda Segura não. a onda. Vamos fazer uma outra abordagem aqui agora, Alex. Vamos aproveitar o Alex aqui, né? Alex,
aspectos culturais. Você já estava aí falando, né, a respeito dos trabalhos de intérprete e tudo mais, né? Uhum. Além, né, de todas essas características desses públicos, ainda a gente tem as barreiras culturais, né? A gente está só aprofundando, né, cara? Mas não tem como desassociar, não tem Sério? como de falar só de performance ou falar de Verdade. humanização. E a cultura é isso. Tá vendo tudo a por ver. que ninguém faz bem? É porque é difícil Cultura. de fazer. Deixa eu contar uma história rápida aqui. Estou na Austrália trabalhando e estamos tendo algumas reuniões técnicas de um projeto de engenharia. Então, o Gustavo conhece bem isso. Projeto de engenharia, ele tem o projeto conceitual, que você basicamente diz mais ou menos o que você quer ter. Você tem o projeto básico, que aí você já começa a dar medidas, a colocar a coisa mais. E tem o projeto detalhado, que é aquele que já sai para fabricar. Se for uma peça, por exemplo, já sai prontinho, né, o desenho, né, Gustavo? Aham. Para a fabricação. Bom, estamos lá, aí estamos falando sobre o projeto tal, e olha, tá havendo uma descomunicação, não sei se existe esse termo, mas aquela falta, aquela comunicação pesada tá acontecendo. E por quê? Porque o projeto não está bom, o projeto básico que eles estão apresentando não está legal, não está bem feito, não está, o que isso? Tá... Bom, resumindo a situação, vou eu pensar nessa situação. Olha só o que o comunicador, eu como intérprete, por exemplo, a gente tem que usar a nossa habilidade, e gostei do termo que você usou, e a verdade é uma habilidade treinável, né? E daí que vem o curso do Rangel, que ele vai ajudar a treinar você para isso. Mas você tem que usar a sua habilidade para perceber se está acontecendo um problema cultural. Pode ser que o que você está pensando que é muito grave, na verdade não tem nada de grave, é um problema cultural. Estamos falando, comparando, como dizem os americanos, maçã com laranja. Aham. Você não Padrões, pode, né? Você não pode comparar maçã com laranja. Maçã com maçã, laranja com laranja, né? Como dizem os americanos. Então o que eu percebi? Ali havia um problema cultural. Aí, conversando com os engenheiros australianos, viemos a descobrir que a ênfase de projeto básico na Austrália é diferente do que nós temos de projeto básico no Brasil. O nosso básico é quase um detalhado já. A gente já entrega a coisa quase pronta para fabricar. O nosso básico é muito longo. Ele é muito longo. O australiano encara a palavra como ela tem que ser. Conceitual, eu fiz uns sketches. Básico é básico, no detalhado eu vou pensar nas medidas, nas coisas, etc e tal. Ou seja, o que o engenheiro brasileiro estava querendo receber como produto, o australiano não ia dar a ele. Por quê? Porque na cultura dele, básico é básico. E para nós o básico é quase um detalhado. Olha que situação interessante. Então, quando nós estamos comunicando, nós temos que estar apercebidos de que há uma cultura diferente. E aqui, por exemplo, nós temos... Eu, Rangel e Gustavo estamos aqui. Somos os três falantes de língua portuguesa. Somos mineiros, os três? Sim. Mineiro, Sim, Gustavo? sim. Eu também, mineiro. Então, somos mineiros. Basicamente, nós temos uma mesma cultura. Podemos achar que sim, mas não é verdade. A família do Rangel foi diferente da família do Gustavo, que é diferente da minha família. Nós começamos com uma brincadeira com o meu sobrenome aqui, Breda, né? Então já viram que eu tenho uma cultura alemã, eu fui criado com uma cultura alemã. Então, por exemplo, horário para mim é religião, relógio para mim é religião. Isso aqui conta, entendeu? Se você marcou 8 horas comigo, eu ouço 7h30. Na minha cabeça eu ouço 7h30, porque a minha mãe é de família suíça e meu pai é de família alemã, então o relógio é religião. Existe uma cultura por trás de nós. E essa cultura precisa ser lidada com ela na hora de fazer a comunicação. Expressões que para o Rangel são agressivas, para o Gustavo não são, porque ele vem de uma família que foi criada com aquela expressão ouvindo naturalmente. Né? Sim. Conceitos que para mim são agressivos, eu falo, que isso, de onde tirou? O Rangel fala com a maior naturalidade possível, porque a cultura dele ensinou ele assim. Então, se nós que falamos a mesma língua temos a questão cultural, imagina quando você mistura línguas e mistura países e coisas desse tipo, né? A cultura, ela exerce um papel importantíssimo na comunicação. Nem todos receberão a mesma mensagem
com a neutralidade que você espera. Porque na cultura dele, aquela mensagem pode não ser neutra. Aham. Não é isso? O É Alex, muito profundo, né, Gustavo? cara, eu acho que dá para entender essa dificuldade que empresas e setores têm em implementar programas efetivos de comunicação, né? Porque não é assim, não é fácil. É verdade. eu digo, existe a técnica? Existe, né? Você pode fazer uma engenharia interessante nos processos de construção e tudo mais. Mas para você ter uma comunicação efetiva, vamos dizer aí com 90% de sucesso, né? A gente tem que entender certos aspectos emocionais, culturais, técnicos. Nossa, é um emaranhado. Né? É um emaranhado, é verdade. E se a gente quer fazer a coisa bem feita, vamos botar de exemplo aqui uma mineradora, né? Que ela vai ter que pegar ali desde o cara que limpa uma drenagem até um presidente, né? Ela teria, teoricamente, que desenvolver narrativas para cada um desses grupos. Verdade. Né? E o desafio é enorme porque você tem quantos milhares de stakeholders num projeto só. Isso. Agora, nós falamos no início que a gente não ia falar só pontos negativos, a gente ia falar soluções, ia falar, né, o positivo da coisa também. Uma dica de positividade que eu quero dar em relação à comunicação, principalmente para empresas, é o seguinte: tenha empatia. Coloque-se no lugar do outro para comunicar-se com ele. Então, tente imaginar. Quando eu comecei, eu falei um pouco sobre ator, né? Eu para desenvolver minha profissão, fui ator durante um tempo, eu fiz algumas peças de teatro e tal, e isso me acrescentou uma coisa maravilhosa, assim, né? Você ter essa situação, né, de expressão, né, física, expressão factual, isso é muito legal. Coloque-se um pouco como ator e tente imaginar o que o outro está sentindo. Essa forma de você tentar é um exercício, né? Nós não vamos ser bem-sucedidos 100% do tempo, mas a gente pode fazer esse exercício e isso vai nos levar a fazer o seguinte: a comunicação nossa pode não sair somente de uma forma, ela pode assumir formas diferentes e algumas das formas que a gente fizer nesse exercício autoral, né, esse exercício de ator, elas vão ser mais bem-sucedidas e vão atingir, de fato, a comunicação. E isso então, requer disciplina dentro das empresas, né? É verdade. Porque senão se a gente lança isso aqui de uma maneira solta, como algo meio filosófico que tem que ser adotado, no processo do dia a dia fica algo solto. Então é preciso trazer isso que ele está falando aqui com tanta, né, importância e fazer isso virar processo dentro da linha de comunicação, do setor de comunicação, porque se a gente ficar só no campo da consciência, no dia a dia, mais uma vez a comunicação é deixada de lado. E eu acho que raramente vai ter um plano de comunicação preparado para todo e qualquer tipo de situação, né? Teria que ter, né? E se você estiver precisando desenvolver um plano de comunicação adequado para todos os seus públicos e todas as situações, a Mind Marketing está aqui para te dar esse apoio. E é um investimento assim, é só a pessoa fazer um cálculo, né? Do prejuízo que ela toma fazendo uma má comunicação. Sim. De um investimento que é assim bem baixo para ela deixar tudo preparado para todas as situações. Eu nem diria de prejuízo às vezes, né? Porque prejuízo a gente vai para o campo do problema. Muitas empresas deixam de ganhar mais. Ela não está tendo nenhum problema, entre aspas, mas ela poderia estar num outro patamar muito mais cheia de resultados do que está hoje. E nós vamos lá. Eu vou aproveitar mais ou menos o que a gente estava falando para pedir algumas dicas para você, Rangel, em relação a gerenciamento de crises.
né? Como que seria você fazer um gerenciamento de crises e como se comportar com os públicos? O gerenciamento de crise daria para a gente fazer um podcast Vamos fazer. só sobre ele. Vamos fazer. O gerenciamento de crise, a gente, né, pressupõe que o problema já aconteceu, né? E aí vamos buscar algo muito mais recente dentro da área de vocês, que é a questão, pode falar aqui? Pode, fica à Samarco, vontade. Vale, Sim, sim. né, esse problema gravíssimo que atingiu, né, e teve repercussão mundial. Como se comportar diante disso? O primeiro passo, né, do gerenciamento de crise é chamar todos os envolvidos para montar uma estratégia. E aí, quando eu falo de estratégia, não é algo estrategicamente vamos enganar, né? Porque talvez o contexto de estratégia... Alinhar, né? O que vai ser dito. É uma estratégia de alinhamento. Todos, sem exceção, no gerenciamento de crise, eles têm que estar na mesma linguagem. Não adianta falar, vou reunir os diretores, não. Lógico, são etapas, mas todos de uma empresa, de uma instituição, eles têm que saber claramente. Vou dar um exemplo aqui bem diferente, mas para a gente falar. Um advogado e um acusado. O advogado, ele tem que saber tudo, né? Por mais que lá na frente o advogado tem toda a estratégia dele, tudo de exposição do caso, mas entre o advogado e o acusado, a transparência tem que ser total. Então, em um gerenciamento de crise, todas as informações têm que estar na mesa, entre os membros daquela instituição. Para quê? Para que haja transparência e uma definição no processo de transmissão dessas informações, porque quando a gente está falando de gerenciamento de crise, é como nós vamos resolver internamente e, num segundo momento, como nós vamos levar essa informação. Então, o primeiro passo é transparência total entre as personas da instituição. Feito isso, nós vamos definir depois a linguagem, né? As etapas e a linguagem. E aí volta lá naquele campo, né? Para que tipo de público eu vou comunicar, o que eu posso dizer, o que vai ficar restrito. Para esse público aqui a gente vai comunicar isso, para aquele público. Então, é definição de linguagem. E a partir daí, ter todo um processo de transparência, mesmo que a gente tenha algumas restrições, a transparência no gerenciamento de crise é total. Até dizer, hoje não podemos falar. Isso é transparência. Por quê? Imagina só, estourou a barragem, aquela confusão toda, repórteres, né, a gente ia correndo para a porta das empresas, aquela confusão toda. E aí, no calor da situação, o porta-voz chega naquele momento ali, olha, porque isso aconteceu desse jeito? Não. Nesse momento, não vamos nos posicionar. Então, a gente tem que, no gerenciamento de crise, primeiro alinhar tudo. Só que, ao mesmo tempo, num processo de agilidade. Uhum. Porque se a gente ficar, né, vamos alinhar minuciosamente, ficar uma eternidade, a imprensa vai tirar as próprias conclusões. Vai montar as narrativas. Vai montar as narrativas. A partir do que foi solto no ar, a partir da fala deturpada às vezes, enfim. Então, o primeiro passo do gerenciamento de crise é definir uma linguagem única, transparente e definir a rota dessa informação. Uhum. E tantas outras nuances, né? Que se a gente for falar aqui, a gente está falando de um processo muito amplo, que lá na época, né, da faculdade a gente tratava muito isso na área de assessoria de imprensa. Sim. Porque o gerenciamento de crise, no contexto da informação, é a relação que você tem com a mídia para transmitir sobre um problema. Isso. E antes que vire uma bola de neve, né, o que eu dou de sugestão é de já fazer um exercício simulando o que pode acontecer. Na engenharia dá para ter essa previsão de algo que possa acontecer. Entra até nessa questão do planejamento que você estava falando aqui, que faz para as empresas, né? Isso. Já tem um escopo, né? Já tem um Caso escopo, aconteça, né? Qual que é a rota que nós vamos seguir? Isso. Não, e caso aconteça, você tem os argumentos técnicos para você ter transparência no que aconteceu e explicar o que aconteceu, né? Então, assim, eu sempre sugiro para as empresas, olha,
prepara toda a sua comunicação com antecedência. Deixa as coisas já preparadas, porque se você for arrumar a sua defesa, né? Por exemplo, acontece alguma coisa, você já sabia que isso pode acontecer, e aí você tem que começar a preparar a sua narrativa. Se você der tempo, outras narrativas entram antes da sua. E aí você, além de você tá com a verdade ali guardada, você vai ter que se explicar em cima de outras narrativas que vão piorar a sua situação. Daí a importância de ter um time muito bem afinado, porque há um tempo atrás a gente tinha somente a figura de o porta-voz da empresa. Uhum. E aí treinava-se somente uma pessoa, somente aquela pessoa tinha a autorização e a habilidade da comunicação para lidar. Hoje não. Hoje nós temos que ter um time bem alinhado. Isso. Porque aí você tem várias pessoas que teriam a possibilidade de representar a empresa num determinado momento. Não, e é bem coerente, né? Porque o porta-voz ele não vai dominar todas as áreas. Sim. Né? Ele não vai conseguir fazer isso. Então, o ideal é que o líder desenvolva essa habilidade de comunicação. E a gente tinha um problema, né? A gente, enquanto repórter, às vezes eu chegava numa instituição, numa empresa, eu queria entrevistar o engenheiro, porque eu, enquanto repórter, eu tinha certeza, pela minha percepção e experiência, que a fala do engenheiro ia ser muito mais coerente, muito mais rica para a minha reportagem. Só que a instituição, juntamente com o seu assessor de imprensa, não. Quem vai gravar a entrevista para você é o porta-voz, aquele que fica lá na sala, no ar-condicionado, às vezes não sabia nem o que estava se passando lá em campo. Uhum. Aí o engenheiro tinha que chegar, contar tudo para o porta-voz, na frente do repórter, que eu acho que é um pouco deselegante até, e tornava o processo longo e o repórter sempre naquela rapidez. Então era um processo indefinido, por isso que eu lembrei que quando você falou que vamos planejar a rota, não só no contexto de problemas, mas vamos planejar a rota de maneira que tudo já tenha um alinhamento e não só em cima de uma pessoa. E aí eu queria o técnico para gravar, porque eu achava que era mais interessante, e muitas instituições nem autorizavam, porque tem que ser fulano que vai falar, e às vezes também o próprio técnico, quando era autorizado, não tinha performance, tinha um não tinha as técnicas. Enfim, a gente tem que ir para um outro campo de consciência e de treinamento. Essa é uma questão que eu levanto às vezes com o pessoal, que a gente trabalha muito com engenharia, e às vezes eu critico um pouco a questão da formação do engenheiro. Por exemplo, se você prestar atenção, a gradação que o engenheiro vai subindo na carreira dele vai ter muito mais a ver com gerenciamento do que com técnica. Uhum. Muito mais a ver com a questão que ele gerencia até pessoas, de fato, do que, de fato, com o conhecimento técnico dele. E o que acontece? Na formação do engenheiro lá na faculdade, ele não tem uma dica de gerenciamento de pessoas, dica de gerenciamento de equipe e coisas desse tipo. Então, numa situação dessa que o Rangel está levantando, por exemplo, quero falar com o engenheiro, porque ele vai me dar uma riqueza maior de detalhes técnicos, etc. O que acontece com o engenheiro? Às vezes ele está tão preocupado com a questão somente técnica que ele esquece que ele também é um gerente. Uhum. Ele é uma pessoa que tem que gerenciar situações, gerenciar inclusive falas. Gerenciar a representação, exatamente. Ele tem que representar aquilo ali. Ele tem um aspecto técnico, tem uma coisa que vai ser uma sólida formação técnica ali, uma explicação técnica que ele pode colocar, sim, mas qual é o gerenciamento que ele vai fazer daquilo diante de uma equipe de TV, diante de eu volto naquela fala lá de trás, as redes sociais. Hoje em dia não existe mais aquela performance só da palestra, aquele cara que vai aplicar uma palestra, aquele que vai dar uma entrevista na televisão. Hoje isso é raro, inclusive. Hoje a gente está falando de um mundo tecnológico que a informação é necessária a todo tempo, a toda hora, por meio do celular. E aí, imagina só, a gente está no campo, é o engenheiro que vai gravar o vídeo, é ele que vai mandar, seja informações internas ou diante do público, no perfil, no Instagram daquela empresa. Então, todo mundo hoje tem que estar habilitado
autorizado e Isso. treinado para falar em Verdade. Com público. a questão da mídia, com a questão da abertura da mídia que nós tivemos, a mídia social, principalmente essa que nós lidamos no dia a dia, Instagram, WhatsApp e coisas assim, nós todos, de uma certa forma, viramos repórteres. Nós fomos feitos temos repórteres nossos do dia para a canais. noite. Aí eu te pergunto, essa habilidade está conosco? Não, essa habilidade, mas ela é uma habilidade treinável, como o Rangel colocou. Aí, Rangel. Então, E tem perigosa como também. treinar. Rangel, vamos fazer o seguinte, Alex te deixou de novo, A cara. cara do gol. Na cara do gol. Fala sobre o curso que a gente tem, que a gente vai disponibilizar aí para o mercado em breve. Sim, é um treinamento. Eu não gosto de falar que é curso, não gosto de falar que é palestra, porque normalmente se você digitar lá no Google ou no Hotmart procurando um curso, né, relacionado à comunicação, você vai encontrar trilhões, mas todos eles voltados para oratória, que é um termo já um tanto ultrapassado, mas que acaba que a gente tem que utilizar para fazer buscas ali. Mas o treinamento que hoje a gente traz com exclusividade aqui é um treinamento que vai te proporcionar muito mais do que a oratória, porque a oratória está relacionada à narração, como eu dei a dica aquela hora, né, a performance da voz. Mas quando a gente abre o leque para um treinamento de comunicação, todas essas nuances que nós comentamos aqui, principalmente a parte de performance diante do público, a gente trabalha. Porque aí vai vir a narração, a postura, a imagem, o texto, o gerenciamento de crise e tudo muito personalizado. É um treinamento que não tem apostila, ele não tem falação, não tem palestra, são oficinas 100% práticas. Aprender fazendo. Exatamente. E com uma técnica muito bem definida. Learn by doing. É um treinamento 100% prático com uma técnica muito bem definida, que é a técnica da gravação de vídeo, análise e regravação. Então, eu coloco o aluno numa performance inicial sem nenhuma dica. Então, eu trago o aluno para frente e faço uma simulação sem eu apontar nenhuma dica. Gustavo, vamos gravar um vídeo para o Instagram. Vamos fazer uma simulação para o Instagram. Ele vai gravar o vídeo sem nenhuma orientação prévia para eu analisar o material bruto ali. Aí, a partir dessa primeira gravação, eu coloco na televisão, diante, né, dos colegas. É um grupo mais restrito, justamente porque há uma personalização e treinamento, então tem que ter uma dedicação maior, então é um grupo mais restrito que participa do treinamento. A gente coloca na televisão e aí juntos nós vamos analisar tudo que ele gravou. Que aí entra, como eu disse, a narração, a imagem, a postura, como usou as mãos, como deixou de usar as mãos, a falta de segurança na performance. E aí eu analiso junto com ele. Primeiro eu peço ao aluno, olha, o que você viu aqui na sua comunicação? Aí ele vai pontuar e tudo, meio inseguro, depois eu venho com as minhas pontuações. E aí a segunda etapa, vamos gravar de novo, corrigindo. Então essa correção, ela traz um resultado imediato, porque eu acabei de ver ali na televisão que eu tive um problema de dicção. Eu acabei de ver que eu deixei de usar as minhas mãos para reforçar a performance. Eu acabei de ouvir que eu falei muito alto ou eu falei muito contido. Então eu consigo perceber na hora no treinamento o que eu preciso melhorar, eu melhoro e conquisto o resultado. E o bacana é que todo mundo vai aprendendo com os erros próprios e com os erros dos outros, com os acertos próprios e com os acertos dos outros. Então é um treinamento muito prático. A gente vai fazendo várias simulações, Alex. São simulações de entrevista para televisão, podcast. Eu coloco o aluno no cenário de comandar uma reunião também. Ele está ali num grupo empresarial, ele vai comandar uma reunião. Então eu faço essa simulação de reunião. Faço simulação de palestras, porque tem aluno que chega com o perfil, né? Eu aplico palestra, mas eu tenho insegurança, eu não sei como me comportar diante do público, como lidar com o improviso, né? Como lidar com um branco. No meio da minha palestra eu tive um branco. E aí? Eu vou desesperar, sair correndo, ou eu vou me utilizar de algumas técnicas que a gente passa nesse treinamento? Então, são várias etapas pelas quais o aluno passa, de várias simulações reais.
É um treinamento extremamente dinâmico, prático. A gente nem vê o dia passar. É um dia inteiro de treinamento que a gente faz várias simulações e quando chega ao final do treinamento, chega a ser emocionante, porque você vê aquela pessoa que chegou sem segurança, chegou com a expectativa de um resultado rápido, porque a gente quer a rapidez, e lá no final ela conquista aquele resultado. Ela conquista uma performance muito mais segura para passar credibilidade na reunião, na palestra, para gravar um vídeo com muito mais segurança. Várias pessoas vencem a timidez durante esse treinamento e saem empoderadas, saem preparadas para conquistar o público, para falar com o público com muito mais habilidade. E isso é perfeito para vários contextos da nossa vida, porque geralmente a gente pensa no lado mais profissional, né? Poxa, eu sendo um profissional mais seguro, mais preparado, eu vou conquistar tudo que eu quiser, não só dentro de uma empresa. Então é um treinamento muito prático, muito agradável e com resultados imediatos. Excelente. Plim, plim. Voltamos à nossa programação aqui, né? Mas os créditos estão na tela aí, né? Isso. Data do curso. Eu vou pedir para a produção inserir, né, o link para quem tiver interesse em fazer o curso acessar, né? Já está com inscrições abertas, a página já está pronta. É muito interessante o curso. Eu fiz o curso, eu corrigi várias... Cara, tem uma coisinha, Alex, que assim, que te ajuda demais. Você já viu essas pessoas que vão dar uma palestra que mete a mão no bolso e fica ali? Outras colocam a mão para trás. Né? Aquilo ali já te dá uma má impressão. Aquilo ali já derruba a comunicação da pessoa. Por quê? Isso é uma outra coisa interessante. A gente podia ficar aqui por muito tempo, né? Mas já foram feitas pesquisas, né, e chegaram à conclusão que mais de 90% da assimilação da comunicação é corporal. O corpo fala, tem aquele livro. O corpo fala, né? Isso. Então, assim, por isso que eu montei esses estúdios para a gente dar os nossos cursos online. Então, os professores do Instituto Minério dão o curso de pé, pegando os movimentos, os gestos, as expressões. A gente tem várias câmeras com ângulos diferentes e focos diferentes, para justamente tentar minimizar a perda dessa expressão corporal. É o ritmo, né? O ritmo da comunicação. Também. Exatamente. Então, assim, eu aprendi isso no curso do Rangel, assim, a posição de descanso das mãos, isso faz toda a diferença, cara, quando você vai fazer qualquer coisa. O uso excessivo das mãos atrapalha e deixar de usar também atrapalha. O que ele está chamando ali é de gesto neutro. Gesto neutro. Eu não tenho nenhuma fala para reforçar naquele momento, eu vou fazer o que com as mãos? Eu vou jogar a mão para baixo para perder a minha postura, eu vou colocar no bolso, vou colocar... Não, é um gesto neutro que vai, né, num determinado momento, ser usado ali para eu reforçar minha fala, por exemplo. O foco ficou na minha fala. Depois eu volto a usar as mãos. Isso. Tem gente, inclusive, que você falou de colocar a mão no bolso, algumas pessoas estão paradas no meio do... Né, vamos imaginar uma plateia, um teatro. Aí tem aquele palestrante que ele para no meio do palco e ele fica andando de frente, vai para trás. Isso passa o quê? Sensação de nervosismo. A pessoa não sabe, ela não dá atenção para o público da esquerda, não dá atenção para o público da direita. Às vezes, ele vai dar atenção para o público da direita e ele vai caminhar e dar as costas para o outro lado. Então, existe toda uma técnica até de como dar os passos. Enfim, depois a gente fala mais, porque senão eu fico aqui até amanhã falando. Alex, em 2022 saiu um relatório da Ernst Young, né, que faz, né, a modelagem dos cenários de investimento pelo mundo e tal. E ela faz essa modelagem também com a mineração. E na mineração, o maior risco de investimento, a partir desse relatório, é na licença social para operar. A licença social não é um documento formal, é reputação da empresa que ela atinge com transparência, né, na informação e no relacionamento com os seus públicos.
né? Então, daí já dá para a gente ver. Quando não tem um bom relacionamento, né? Se tá tudo certo ali e não tem um bom relacionamento, é porque a empresa não tem um plano de relacionamento e muito menos de comunicação, né? Rangel, como que a gente chega num território e numa comunidade e a gente é bem recebido e a gente consegue falar com as pessoas certas e se comunicar bem com essas pessoas? Você diz no campo, no território, na comunidade? É aquilo que ele falou antes, o processo de humanização. Lembra que eu falei que até a roupa faz diferença? A expressão, a empatia que ele colocou muito bem, ou seja, você se conecta. Se não tem conexão, meu amigo, desculpa, não tem nenhum processo teórico na vida que vai alcançar aquele público. Pensa se não tem empatia, comunicação, a linguagem daquele público. Eu sempre recorro à minha vida para dar os exemplos, porque não tem jeito. Eu trabalhei em emissora afiliada Globo e afiliada SBT. Eram perfis completamente distintos de uma mesma pessoa, de adequação ao público. Então, hoje, tudo bem que a Globo já começou a dar alguns passos e tudo, mas uma época atrás, trabalhar na Globo é trabalhar de maneira engessada. Desde o visual, a forma de se comunicar. Eu lembro muito bem, que desculpem os meus colegas da Globo, mas assim, quando para o carro da Globo numa comunidade e quando para o carro do SBT ou da Record na mesma comunidade, e aí desce o repórter do SBT, desce o repórter da Globo, as pessoas têm muito mais empatia para se aproximar, mas não é empatia a palavra, me fugiu aqui, mas liberdade de se aproximar do repórter do SBT, porque eles se sentem muito mais próximos. E aí, levando para um campo institucional, empresarial, é exatamente da mesma forma. Você tem que criar conexões com o seu público em todos os sentidos para conseguir passar a informação, para que aquela informação se torne algo que foi entendido e que gere a conexão no final. É isso. Concorda, Alex? Concordo. Empatia, conexão, né? Isso aí é sine qua non, né? São condições sine qua non. E ferramentas também, desculpa, voltando àquele ponto que você falou lá atrás, que você lembra que você falou de... Sim. Foi você que falou, de um documento que chegou com um documento para um público assinar apenas? Para os funcionários assinarem, então, dizendo que... além da empatia, tem que ter a ferramenta adequada também. E isso tudo é uma conquista também, né? Porque o relacionamento, a conexão, ele é feito com uma conquista. Isso são anos de situação. Um pequeno mau gerenciamento disso pode perder todo o relacionamento que se conquistou durante muito tempo. E aí você tem uma perda e para você conquistar novamente a atenção, né, a situação daquela comunidade, por exemplo, você vai gastar um tempo que é muito maior do que você gastou anteriormente para ter aquele primeiro. Então é muito melhor, voltando a um ponto que o Gustavo falou aqui no início, é muito melhor você simular, você antever a situação e tentar se preparar para uma situação que teoricamente pode acontecer, do que você gerenciar um BO, né? Como o Rangel falou. Isso. Um BO que já está instaurado. Isso. Né? E o BO, por exemplo, ele vai te trazer anos de reconquista, de um trabalho de reconquista. Se você já se preparou anteriormente, quando acontece a situação, você já tem uma maneira de se posicionar mais corretamente. Minimiza os impactos. Minimiza, né? Pode não resolver totalmente, mas minimiza bastante. Gente, já vamos para 2 horas aí de bate-papo. Nossa, né? passou. Eu gostaria de agradecê-los assim, enormemente, tá? Acho que a gente formou aqui um trio bem interessante. Né? Pois vamos marcar os próximos. Aqui a gente formou aqui o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo, né? Mas quem que jogava junto ali? Robinho? Não. Esqueci, cara. Romário. Foi São os craques. Um trio bem legal.
Muito obrigado, o convite já está feito assim, para a gente repetir, né? A gente pode fazer novas abordagens a respeito da comunicação, porque ainda tem muita coisa que a gente pode falar, tem muito assunto, né? Não, 3 comunicadores juntos, meu filho. Tá dando briga para ver quem ia falar. Mas acho que a gente se comportou bem, né? Sou eu. Eu quero agradecer ao Gustavo. A gente já está há um tempo, né, Gustavo? Para tentar marcar aí, a gente está junto. E quero agradecer pelo convite e pela oportunidade de conhecer o Rangel. Foi um grande prazer. Eu acho que a gente rolou essa bola muito redondinha aqui, né? Outra coisa, uma coisa gostosa que eu sinto em podcast que tem que acontecer é a atmosfera, né? A energia boa, né? É a energia boa. E foi recíproca, sabe? Recíproca. A gente rolou bola um para os outros aqui, a gente fez uma coisa, né, assim... uma cortesia, mas de uma forma produtiva, né? Sem teoria. Agradecer essa oportunidade, porque para mim foi uma questão de crescimento de vida. Eu me sinto assim, eu vou sair do estúdio hoje crescido. Não, eu também. Todo podcast aqui eu tenho uma experiência excelente. Até nos que eu não gosto, porque tem alguns que eu sofro para fazer. Imagino que você. E eu falo abertamente isso também. Eu passei da época de criar personagens, sabe, Rangel? A transparência, ela traz pra gente personalidade, né? Eu já abri podcast falando assim, não aguento mais falar de mineração. Mas é necessário, estamos aqui de novo. Mas eu também adorei, né? E além de toda a aula que eu recebi aqui, o Gustavo eu já conheço há um tempo e o Alex, né? Alex. Agregou muito, pode ter certeza que o prazer foi recíproco, você trouxe muito conhecimento e ao longo do podcast, olha o prazer de ouvir uma voz como a dele, a gente que é da comunicação, né? Poxa vida, eu estava falando com ele, o único veículo que eu nunca trabalhei na vida foi o rádio, e ele traz na voz, na narração, essa essência do rádio. Então, além de ter sido rica, a sua participação no sentido de conteúdo, foi extremamente agradável estar ao lado de alguém com uma voz tão bonita como a sua. E para a sua profissão é mais uma habilidade, né? Um dom que você tem, né? É uma habilidade que ajuda, né? Ajuda. Porque imagina uma pessoa, um estrangeiro que vai ficar com um fone durante o dia todo acompanhando uma reunião. Se você tiver uma voz desagradável, né? É mais um fator. E sabe um detalhe muito bacana na voz dele? Lembra que eu estava falando da narração? Eu sempre falo nos treinamentos, porque algumas pessoas, elas não têm a naturalidade na narração, e aí quando estão diante de um microfone, elas incorporam uma voz que não é delas. E ele não. O grave da voz dele, a narração muito bem feita, é extremamente natural. Por isso que é muito gostoso de se ouvir, porque é natural, tá na essência dele. Lógico, em alguns momentos ele trabalha esse contexto da transmissão, que aí coloca alguma ênfase e tudo, mas é imperceptível. E é isso que funciona, é isso que, Gustavo, que é um brilho. Tô ganhando um curso aqui agora, um treinamento aqui, ó. Não, eu só estou elogiando. Treinar. Não, na verdade eu só estou fazendo um elogio à sua naturalidade, porque tem gente que imprime algo muito fake na hora de fazer a transmissão. Sim. E a voz dele é um grave natural. Natural. No curso do Rangel, ele me chamou de voz de taquara rachada. Vai entregar. E aí teve um tempo que eu estava tentando corrigir isso, né? E gravava alguns vídeos impostando a voz e tal. Mas aí eu desisti. Pode passar do ponto, não. Eu desisti logo disso. Mas sabe o que é essa voz de taquara rachada? Que eu brinquei com ele, que ele ficou magoado? Não fiquei, não. Que ele lembrou 10 anos depois. É porque algumas pessoas têm o desleixo na hora de passar a informação. E aí conversa de qualquer jeito e tal. Só que também você não pode criar um arcabouço ali para sua voz, não pode incorporar algo que não é seu. E aí a gente busca o quê? O processo de equilíbrio com naturalidade. O equilíbrio é o quê? Eu tenho que me preocupar com o volume da minha voz, eu tenho que me preocupar com a forma como eu estou arredondando as palavras, dando ênfase, mas com naturalidade. É isso aí. Uma coisa simples assim, demais, que ele está falando ali, vai surgindo para mim aqui.
que eu vejo, por exemplo, eu dei palestras durante muito tempo e tal, às vezes só mudança do tom de voz e do volume que você chama a atenção da pessoa, né? Às vezes o seu público o assunto ficou um pouco maçante, aquela coisa toda, e você joga um volume maior, joga um volume menor e faz essa variação, a pessoa fica naquela sensação de, opa, o que está acontecendo? Prende aqui, né? com o olhar e você vem incorporando tudo. Em inglês tem mais isso, né, Alex? Quando você está falando em inglês, você tem mais essa variação, né? Essa variação, sim, a gente faz. Você tem que fazer bastante isso aí, até para não ser uma coisa cansativa. O inglês tem um problema que acontece com ele, que é o seguinte, é o accent, né? Isso. Que é o sotaque. Então, por exemplo, todos nós, não existe aquela coisa que o estrangeiro fala igual ao nativo. Isso é uma coisa falsa. Isso já pode, a pessoa que tem essa expectativa já pode morrer na praia já não precisa ter. Sempre seremos estrangeiros falando a outra língua. Eu sempre serei um estrangeiro falando inglês, embora eu me comunique com muita tranquilidade no inglês. Mas a questão do sotaque, ela não morre. Mas você pode fazer com que o sotaque e a sua variação de voz, por exemplo, ele não seja agressivo demais, né? Que ele não seja uma situação que roube a situação. Você faz um sotaque, uma professora minha de faculdade, eu me lembro dela com muito carinho, ela sempre falava assim, Alex, seja coerente. Coerente. Por exemplo, eu fiz na minha faculdade, todo o meu inglês foi britânico. Os meus professores eram ou britânicos ou com a tendência britânica de falar inglês britânico. Depois, quando eu cheguei no mercado de trabalho, eu notei que o inglês britânico, a forma de falar, ele não era muito prático para mim. É uma avaliação pessoal. Então, eu parti um pouquinho mais para o lado americano. Mas você deve ser coerente. Se você ficar pulando de galho em galho, de um para o outro, uma coisa, você vai realçar mais ainda a questão de ser um estrangeiro falando ali. Isso aí. Então, né? Comunicação. Tem também isso aí. Comunicação. É outro aspecto da comunicação. Eu tive a sensação que nós desistimos de terminar o podcast, é isso? Não. Vamos terminar. Vamos continuar mais, tem muito papo. É porque tá muito bom mesmo. Eu acho que quem está assistindo a gente, quero passar isso para vocês. O clima tá muito gostoso. O Gustavo realmente é um host, né? É um host, é um cara que já recebeu a gente com vinho, né? Vinho, aí já trouxe presente. A coisa já é um vinho português, por sinal, uma delícia aqui, o vinho e tal. Depois ele Pode puxa de baixo ali, olha. O Discretamente um presente e pronto. Aí, O cara do planejamento, né? o cara do planejamento. Gente, então muito obrigado. Né? Espero ter uma nova oportunidade com vocês, né? Em breve, para a gente levar mais conhecimento para o pessoal. Eu quero aproveitar para agradecer a equipe da Mind Marketing que faz a produção, aqui dos estúdios Lea Hub. Se você tem um tipo de programa desse dentro da sua empresa que queira fazer essa transmissão, produzir um podcast aqui no Lea Hub, tem um link já fixado na descrição do vídeo, nos comentários. O pessoal da produção também deve estar colocando um QR Code aí na tela. Acesse, é super simples. A gente compartilha aqui tanto o espaço quanto os equipamentos. A gente faz também a assessoria necessária para compartilhar as técnicas adequadas para você fazer um bom programa e compartilhar com a sua equipe, com seus públicos, com as suas comunidades de interesse, né? Então, muito obrigado a vocês novamente. Na semana que vem, a gente tem mais um IM Podcast. Conhecimento compartilhado é conhecimento ampliado. Retenha o que é bom. Fiquem com Deus e até a próxima.